nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Criador, e agradecer a Ele pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, amado e guia. Obrigada, Mestre, por ser a nossa força e a nossa esperança. Agradecemos também a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Te pedimos, Senhor, que derrama duas bênçãos sobre nós, sobre toda a humanidade. A espiritualidade amiga que se faz presente e os nossos mentores, os nossos anjos guardiões que nos ajudaram a chegar até aqui. Obrigada, irmãos, pela força, pelo acolhimento e pelo amor dedicado a nós. E juntos, num só coração, nós podemos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, de todo e qualquer mal, pois teu é o reino e a glória para sempre. Pedimos a espiritualidade amiga que ampare o nosso irmão Wagner, que vai trazer as palavras do Evangelho dessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Cada um de nós se sente envolvido pelo Mestre Jesus Cristo no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos no fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. O tema que nós vamos abordar hoje, meus irmãos, se encontra no capítulo 44 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Mas antes de chegar lá, eu queria, na verdade, buscar uma referência no próprio Evangelho, de onde o tema é explorado por Emmanuel no capítulo 44 do livro. A referência é João capítulo 14. Ele diz assim lá no começo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Essa passagem é bastante explorada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa do meu Pai. E lá é bastante aprofundada essa questão das muitas moradas. Kardec aborda a questão das muitas moradas sob o aspecto de vários estágios evolutivos do espírito, várias faixas vibratórias do espírito e também mundos habitados, mundos físicos habitados. Mas o ponto específico que Emmanuel pega para poder fazer desenvolvimento no livro Fonte Viva é essa fala de Jesus em que ele diz que pois vou preparar-vos lugar. E Emmanuel é muito feliz na sua forma de abordar, porque ele diz o seguinte nessa passagem, nesse capítulo 44. O mestre sabia que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, mas sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouraram. Ou seja, Jesus, de uma certa forma, usa esse termo, vou preparar-vos lugar, porque ele tinha sensibilidade suficiente para identificar que aqueles que trabalhassem na seara dele, na seara de Jesus, no mundo, na verdade viveriam o mundo como se não tivesse um lugar aqui para poder viver. Porque o mundo, de forma geral, pensa e vibra diferente daqueles que trabalham
e vibram na seara de Jesus Cristo. Por isso Jesus falou especificamente isso, né? Eu vou preparar-vos lugar. Continua, irmão. Efetivamente, o cristão real, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Ou seja, aqueles que são efetivamente cristãos não têm exatamente o tratamento que aquele que pratica o cristianismo em sua essência e verdade deveriam receber. Não tem o tipo de tratamento que deveriam receber. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, ou seja, a sociedade de uma forma geral não é devidamente cristianizada, não tem a sensibilidade para perceber, valorizar e praticar os ensinos do Cristo, né? Então, por conta disso, eles sofrem a descaridosa opinião de muitos. E aí, Emmanuel começa a dar alguns exemplos aqui, né? Ele vai dizendo assim, ó, se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. É interessante isso, né? Essa pessoa realmente se envolve nas situações do dia a dia, nas situações cotidianas, com uma postura preferencialmente humilde, as pessoas acabam acreditando que humildade é a mesma coisa que covardia, ou seja, a pessoa se encolhe, se recolhe e não bate de frente com aqueles que de alguma forma se opõem, né? E portanto, para aqueles que não entendem humildade como uma virtude, essas pessoas são covardes. Se a pessoa adota uma vida simples, é acusada do delito de relaxamento. Vida simples significa se vestir de forma sóbria, se não, por exemplo, não usar roupa de grife, não precisar necessariamente ostentar aquilo que para as pessoas de uma forma geral é admirado, né, como símbolo de poder, como símbolo de capacidade econômica, etc. e tal. A simplicidade às vezes é percebida pelas pessoas como relaxamento, como uma forma de não cuidar de si próprio, não cuidar da sua aparência, não cuidar da sua apresentação, né? E se busca ser bondoso, essa aqui é a mais comum, se busca ser bondoso é caracterizado por tolo. As pessoas que são boas de coração e agem dessa forma, ou seja, trabalham, lidam e se envolvem com as pessoas manifestando essa bondade, acabam parecendo para os outros como pessoas bobas, como pessoas que se deixam abusar pela esperteza de alguns, né? Se administra dignamente, ou seja, se alguém que tem o poder de administrar recursos de forma digna, é julgado orgulhoso, né? É julgado alguém que só faz isso, só administra os recursos de uma forma competente porque se sente mais do que os outros. Se obedece quanto é justo, ou seja, aquele que se submete à autoridade verdadeira, à autoridade real, a uma autoridade constituída, obedecendo, se submetendo, é visto como servil. Alguém que se submete de uma forma indevida a alguém mais poderoso. Se usa de tolerância, é visto como incompetente. É interessante isso, né? Alguém faz alguma coisa para a gente, sendo cristão, exercitando a ideia cristã de caridade, né? Acaba entendendo aquilo que recebeu negativamente de uma pessoa na relação como uma fraqueza dessa pessoa. E uma fraqueza da pessoa é para ser tolerada, porque nós também temos fraquezas. Como nós também temos fraquezas, temos obrigação de entender a fraqueza do outro e não nos revoltar, não partir para briga, nada disso. Mas quem pratica isso no dia a dia, né, é taxado como incompetente pelo fato de ser muito intolerante. Ou seja, não teve competência para reagir à altura e por aí vai, né?
Se mobiliza energia, ou seja, tem uma determinada situação, é enérgico, ou seja, atua com o poder que detém de forma firme, né, com firmeza, aí é conhecido como cruel. Numa ponta, né, sendo tolerante, é taxado de incompetente. Quando vamos assim dizer, menos tolerante e atua de forma firme, aí é taxado como cruel. Se trabalha de forma devotada, é interpretado como vaidoso. Aquele que trabalha muito, aquele que se entrega ao trabalho, aquele que se dedica, aquele que realmente busca fazer o seu melhor em tempo integral, dedicando o seu tempo integral para a natureza daquilo que realiza, porque acredita na importância daquilo que realiza, é interpretado como vaidoso. Se procura se melhorar, esse é um aspecto importante, né? Se procura se melhorar, assumindo responsabilidade de um esforço intensivo de boas obras, aprimoramento próprio na prática de boas obras, ou das preleções consoladoras, é indicado como fingido. Genial, né? Se tenta ajudar o próximo, aproximando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. A gente vê isso o tempo todo acontecendo na prática, infelizmente, né? Principalmente em época de eleição, né? Político em época de eleição é super bondoso, né? É super assistente das necessidades do próximo, etc. e tal, e a humanidade, de uma forma geral, trata isso como oportunismo, como algo que a pessoa está fazendo, e tem razão nesse caso, como algo que a pessoa está fazendo para ter algum benefício próprio, para ter um resultado favorável a si próprio nas eleições, nas urnas, etc. e tal. Mas isso não acontece com todo mundo que quer realmente assistir os necessitados, que quer auxiliar de verdade como bom cristão, aqueles que precisam de uma assistência, de uma atenção, né? Apesar de semelhantes conflitos, diz Emmanuel, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia um lugar na vida mais alta. É muito legal isso, né? Jesus, ele diz aqui, e é algo que é interessante que a gente busque, a referência do Evangelho específica para isso, capítulo 17, e tem exatamente o mesmo Evangelho de João, capítulo 17, se vocês não tiveram curiosidade de dar uma olhada nesse capítulo, eu recomendo firmemente que façam isso, dê uma olhada nesse capítulo, porque é um dos trechos mais lindos do Evangelho, de todos os Evangelhos, e um dos mais profundos também. Todas essas coisas, a gente falou agora há pouco, na casa do Pai há muitas moradas, etc. e tal, esses textos estão associados a um momento da história do Cristo em que ele estava com os apóstolos no cenáculo, né? Cenáculo é o local onde se fazem refeições, é aquilo que a gente chama, né, de uma forma geral, de última ceia. Nessa última ceia, o Cristo fala para os apóstolos um monte de coisas, né? Orienta os seus discípulos a respeito de muitas coisas, diversas coisas, né? Quando ele fala lá que na casa do Pai há muitas moradas, para as pessoas terem fé, na verdade a tradução aqui, quando eu li, vocês viram, né? Crede em Deus, crede também em mim. Essa é uma adaptação de tradução atualizada de um texto que no original grego não tinha essa palavra crede, né? A palavra crer, o verbo crer. Jesus usou o termo ter fé. Ter fé. Então ele falou, tem de fé em Deus, tem de fé também em mim. E para Jesus, eu não vou abordar isso agora porque não é o nosso objetivo hoje, fé é uma coisa, crença é outra. Tá? Hoje em dia, de uma forma geral, as pessoas uniformizam os conceitos, minha opinião, com todo respeito, bem por baixo, taxando fé de crença. Não é, né? A fé é muito mais do que crença. Para chegar a ter fé, é necessário como primeiro passo a crença, crer. É o primeiro passo.
Mas para chegar a ter fé vai ter que andar muito mais, tá? Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque nesse capítulo 17, depois de dar todas as orientações para os seus apóstolos, para os seus discípulos, Jesus faz uma oração ao Pai. O capítulo é constantemente referenciado como oração sacerdotal de Jesus, né? E é bonito porque resume ao mesmo tempo essas coisas que Emmanuel falou agora há pouco, dá motivo para aquelas coisas que Emmanuel falou e nos permite ter uma noção de algo relativo a Jesus que talvez a gente não tivesse percepção, né? Quando Jesus faz essa prece, ele está pedindo pelos discípulos, né? Mas tem um momento que ele estende a petição, que ele estende para além dos discípulos aquilo que ele está pedindo, Peço licença para ler para vocês. Jesus falou estas coisas, João capítulo 17, a partir do versículo 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me deste a fazer. Então, percebendo o tom, ele está fazendo uma despedida. Ele está dizendo que a obra dele acabou, que a missão dele no mundo está cumprida, né? Pelo menos do ponto de vista da relação dele com os discípulos. Em seguida ele vai ser preso, vai ser açoitado, humilhado e vai ser por fim crucificado. Na verdade, a missão dele termina com a crucificação, mas a missão dele com os discípulos está terminando agora. E ele está aqui, de uma certa forma, deixando isso muito claro, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Muito significativo isso, né? Jesus está dizendo que tinha em Deus, no Pai, uma presença constante dele, né? Do Pai na vida dele, na existência dele, antes que o mundo fosse feito, antes que o mundo existisse, antes que o planeta existisse. E isso é corroborado na escrita de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em que é explicado em detalhes como foi que o mundo foi criado por Jesus, pelo Espírito, na verdade, que milhões de anos depois encarnaria no Cristo, em Jesus, né, que é o Espírito do Cristo, e como que ele fez para, ungido pelo Pai, realizar tudo o que ele realizou, né? Ele continua: manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste, eram teus e tu lhes deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei a tua palavra, e eles as receberam, e tenho verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E aí ele faz a petição. Primeiro, eu rogo por eles. Jesus pedindo ao Pai pelos apóstolos. Eu rogo por eles. Rogo pelo mundo, mas não por aqueles que me deste, porque são teus. Perdão, rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Jesus se sente um com Deus, um com o Pai, a ponto dele falar que ele e o Pai são um. O tempo inteiro ele repete isso, né? Essa unidade, essa identidade plena de Jesus com Deus é algo que ele deseja para todos os seus apóstolos, todos os seus seguidores.
E ele deixa isso bem claro em seguida. Ele continua: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Ele está solicitando a Deus que ajude aqueles homens, aqueles discípulos, a serem um com Ele, como Ele é um com o Pai. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deis a tua palavra, e o mundo os odiou. Percebe como isso se liga claramente àquilo que o irmão acabou de falar? Quem é cristão autêntico, quem é cristão verdadeiro, quem realiza a palavra do Cristo em si, na sua própria vida, é odiado pelo mundo, né? Hoje em dia talvez não seja bem isso, naquela época era muito mais terrível, né? Mas de uma forma geral, as pessoas que se identificam plenamente com a doutrina do Cristo, em essência e verdade, porque tem muita gente que diz que é cristão e é absolutamente da boca para fora, né? Quem se identifica efetivamente com a doutrina do Cristo não é bem-vindo, não é bem visto no mundo, né? E é isso que ele está falando aqui, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Exatamente o que ele fez em seguida, né? O Pai enviou o Espírito do Cristo para encarnar em Jesus aqui no planeta, ou seja, o Pai enviou, né, o Cristo para o mundo, né? Da mesma forma, o Cristo estava pedindo aos apóstolos, aos discípulos, que fossem para o mundo divulgar a boa nova. É exatamente o que ele está falando aqui, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E aí vem a parte que eu entendo que é uma das mais significativas. Ele fala assim: eu não rogo, eu não peço somente por estes, pelos apóstolos, pelos discípulos, né? Mas também por aqueles que, pela palavra deles, hão de crer em mim. Percebe como isso é importante? Ele está pedindo por nós, porque nós tivemos acesso à palavra dele através dos apóstolos. Esse evangelho foi escrito por um dos apóstolos, e foi graças a isso que esse apóstolo escreveu que nós tivemos acesso às palavras do Cristo. Os quatro, na verdade, né? Que a gente teve acesso às palavras do Cristo. Jesus está pedindo a Deus, ao Pai, não apenas pelos apóstolos, por aqueles que têm a responsabilidade, a missão de disseminar a boa nova, mas está pedindo por todos aqueles que através deles vão estar em contato com Ele, Cristo. Somos nós. Naquela época, naquela hora, naquele momento agudo da existência dele, que ele sabia que ia ser preso, torturado e morto, ele pediu por nós. Isso é muito significativo. Ele continua: não peço apenas por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra me crerem em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, nós, ele e o Pai. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a
Só uma observação para a gente encerrar. Tudo que Emmanuel fala nessa passagem, que eu tive a oportunidade de ler e comentar com vocês, a respeito de como que aqueles que são cristãos verdadeiros são tratados, né? Existe distorção de percepção, né? É algo que acontece com todo mundo o tempo inteiro, não é verdade? Quem de nós já não passou por uma circunstância em que agimos com uma determinada intenção, falamos algo com uma determinada intenção e fomos entendidos de uma forma completamente diferente, oposta, denegrindo aquilo que a gente tinha tão boa intenção de passar, ou de fazer, ou de falar. É muito comum isso nesse mundo, mas isso também é uma prova para que a gente tenha a tenacidade de continuar, para que a gente tenha a lembrança dessas palavras do Cristo e que saiba que, apesar das dificuldades que a gente vai enfrentar no mundo, a gente deve continuar. Por isso, o trecho que a gente citou do livro capítulo 44 do livro Fonte Viva tem por título: tenhamos fé. Então tenhamos fé, tenhamos a certeza de que o caminho pode ser árduo, a gente pode enfrentar dificuldades, mas quando a gente está no caminho certo, quando a gente sabe que a nossa intenção é boa e quando aquilo que a gente está realizando está alinhado com a vontade de Deus e, portanto, com os ensinamentos de Jesus, a gente não tem que se abalar, a gente tem que perdoar e seguir em frente, realizando aqui e agora aquilo que o Cristo falou e pediu para o Pai. Obrigado, meus irmãos. Deus nos abençoe. Obrigado. E agora, com o coração cheio de esperança e de alegria, mais uma vez elevamos nosso pensamento até Deus e agradecendo pelo dom da vida, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que teus ensinamentos brilhem em nossos